estamos falando a respeito do que é seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus. E uma grande parte disso é crescer na sua imagem, na sua semelhança. É o objetivo de ser um discípulo, se tornar mais como Jesus. Provavelmente, o maior cristão que já viveu foi o apóstolo Paulo. E ele declarou algo muito interessante, falou, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Certo. Então, eu quero falar sobre, Corey, sobre o que isso quer dizer, crescer na imagem de Cristo, na semelhança dele. Vamos falar dessas palavras de Paulo, começando aí, conhecê-lo. Ele encontrou a Cristo e ele já tinha encontrado Cristo a caminho de Damasco, estava perseguindo cristãos, o nome dele era Saulo na época, Jesus se revela para ele se converte, a vida dele muda. Uma das grandes provas e evidências, de Cristo é a conversão de Paulo. E então ele se torna esse cristão incrível, compartilhando o evangelho no mundo todo. Mas ele fala para conhecê-lo, mas ele já não conhecia. O que é que isso quer dizer para conhecê-lo? O que ele estava dizendo ali? Qual a diferença entre o que aconteceu em Damasco e o que ele estava dizendo ali? Eu acho, Sammy, que isso realmente segue o que estamos dizendo aqui, que é a humildade em Paulo, ele reconhecendo que existe mais neste relacionamento íntimo, que existia um desejo pela presença de Cristo em sua vida. Agora, ele falou de duas formas, no poder da sua ressurreição e na participação dos seus sofrimentos. Então, vamos falar de como conhecemos a Cristo no poder da sua ressurreição, em primeiro lugar, e em segundo lugar, a participação dos seus sofrimentos. Bem, o que é que isso quer dizer? Olha, uma maneira de enxergar isso no poder da sua ressurreição é reconhecer que este poder que estava trabalhando em Cristo, que o ressuscitou dos mortos, o mesmo poder é o que trabalha em nossos corações. E Paulo agora é visto, ele viu como esse poder trabalha na vida dele. E ele deseja que esse poder continue trabalhando na sua vida. Sabe, uma das grandes descobertas na vida cristã não é só descoberta, mas pensar que Deus, o Criador do universo, o Espírito dele habita dentro deste corpo. Então, aquele poder. E podemos ficar agarrados no poder, falamos até do orgulho mais cedo. E o poder pode ser um problema com o orgulho, mas o poder de Deus dentro de nós não é algo que não nos faz ficar egoístas. Certo. Mas é algo que nos deixa humildes. Com certeza. De dizer, eu não consigo viver essa vida cristã, como eu falei sobre o meu ciúme. Certo. Eu não posso vencer o ciúme, mas Deus, o Senhor pode. O poder de Deus está em mim. Sim, olha aí. É isso que você está pensando do que estamos falando? Quando falamos conhecê-lo, porque soa como algo mais íntimo. Então, eu conhecia ele quando aceitei a Cristo, aquele poder já estava ali, mas eu tive que crescer no meu conhecimento desse poder. É disso que ele está falando? Certo. A Bíblia diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, este poder manifesta-se dentro de você e você continua a andar no Espírito de Cristo e flui através do nosso dia a dia, nossas ações, nossos trejeitos, coisas que a gente nem entende que está tomando conta enquanto nós buscamos e temos comunhão com Ele. A Bíblia diz, orai sem cessar. O que isso quer dizer? Nós andamos com a nossa cabeça baixa o tempo todo? Não. É aquela comunhão constante com o nosso Criador nas nossas vidas. Tá bom, passamos por situações, Uma mãe tem um filho e não estava esperando. Quando nós entramos nessas coisas, falamos, o que eu vou fazer? Ficamos tensos, sem saber o que fazer. Então nos acalmamos e falamos, Deus, preciso do seu poder, preciso da sua graça, da sua plenitude, controle a minha vida. E conhecemos a Ele. Todos os dias vamos passar por situações. Com certeza. Enquanto passamos por essas situações, então nós dependemos dEle, dependemos do poder dEle. A segunda parte foi participação nos seus sofrimentos. Olha, eu sei que a maioria das pessoas querem conhecer a Cristo no poder da sua ressurreição, mas nem muitas pessoas querem conhecê-lo na participação dos sofrimentos. E o que isso quer dizer? Conhecê-lo na participação dos seus sofrimentos. Bem, quando Paulo estava falando sobre isso, eu acho que nesta época ele já tinha visto outros discípulos que foram perseguidos, que sofreram,
sabe, porque conheciam a Cristo. E agora ele estava do outro lado. Ele era aquele que estava causando o sofrimento nas pessoas. E agora ele estava reconhecendo, olha, eu preciso me disponibilizar para ser um parceiro em Jesus com isto. Olha, seja o que for para avançar o reino de Deus, eu quero sofrer com ele. Uma vez eu li um livro, não sei se você já leu, mas do Paul Bilheimer, chamado Não Desperdice o Sofrimento, e no começo do livro ele diz que sofrimentos, isso vem na vida de todas as pessoas, não importa quem você é, faz parte da vida. Você vai sofrer e você pode passar por esse sofrimento sem significar nada, mas quando acontece um sofrimento, abraçar aquele sofrimento para te transformar mais em Jesus, foi o que o prefácio do livro dizia. Certo. Houve alguma época na sua vida, ou você não tem que entrar em detalhes se quiser, mas teve uma época quando você passou por algo que foi difícil, você achava assim, por que eu estou passando por isso? Mas você abraçou e se pareceu mais com Jesus depois? Bem, com certeza. Olha, Sam, o ano passado, como você sabe, eu tirei um ano de descanso do meu trabalho e eu acreditei que o Senhor falou assim para mim: afasta-se desta igreja que você começou e ajudou a crescer por 13 anos. E muitas pessoas pensaram, você está louco? Olha, mas eu orei e sabia que Deus estava falando e eu disse sim, Senhor, e nós nos afastamos e cremos que era porque Deus queria fazer uma obra mais profunda em nós. Bem, eu me machuquei numa corrida alguns meses depois daquilo. E olha, me causou muita dor e eu tive que passar por todos esses testes e tudo mais. E o tempo todo eu estava pensando, como que pode ser esta comunhão nesse sofrimento com Jesus? E eu comecei a reconhecer a imagem maior que Deus estava me ensinando, umas lições da vida muito importantes durante esse processo. E olha, começamos falando de aprender, né? Eu acho que a melhor época para aprender de discipulado, para mim, a melhor forma de aprender é quando estou sofrendo. De alguma forma, Deus chama minha atenção quando estou sofrendo, mas eu conheço mais de Cristo e aprendo de Cristo em meus sofrimentos. E olha, eu fui diagnosticado com câncer vários anos atrás e quando fui ali para o diagnóstico, eu falei para minha esposa, olha, eu sei que é câncer. Quando estávamos pegando o resultado e falei, eu creio que vem de Deus. E então o povo olhava para mim e falava, você crê que o câncer veio de Deus? Sim. Por quê? Porque eu sabia que eu encontraria Cristo de uma forma que nunca encontrei antes. Eu vivendo ou morrendo, eu ia encontrar a Cristo e conhecê-lo de uma forma que nunca conheci antes. E é verdade, aconteceu em meu coração, aconteceu em minha vida. E eu saí daquilo e te falo, Corey, que conhecer Cristo naquela época, conhecendo aí durante aquele tempo, talvez tenha sido o maior momento de crescimento em minha vida. Agora, mudando um pouco a direção aqui do programa, pois está acabando essa parte, pelo menos, que é Colossenses 2, 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé. Então, recebemos Cristo pela fé. Quão importante é a fé em tudo isso? Em nosso crescimento pessoal. Bem, Hebreus 11:1, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então nós temos que vir numa posição que sabemos que existem coisas que não vamos ver fisicamente acontecer, mas temos que confiar que Deus está nos guiando na nossa jornada, nos dirigindo nessas coisas e cremos nele e elas irão acontecer. E quando fazemos isso, somos conformados na imagem dele. Absolutamente. Conformados na sua morte, que foi a última parte do que Paulo falou ali. Então, o objetivo de tudo isso é se tornar como Jesus. Certo. Crescer na graça dele. Então, quero encorajar a todos a buscar em Jesus, permitir que Jesus seja em você tudo que ele quer ser e crescer. Você nunca fica perfeito só quando morrer, mas continue crescendo em Cristo.